Sabe aquela pergunta que parece super simples, mas na verdade esconde um universo intelectual inteiro? Pois é, hoje o nosso mergulho é exatamente sobre isso. Afinal, o que é a filosofia e para que ela serve? A gente vai desvendar essa investigação profunda sobre a natureza fundamental do conhecimento, nos baseando no texto clássico da Maura Iglesias. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Para começar a funilar as coisas, vamos pensar no nosso dia a dia. A palavra filosofia aparece o tempo todo nas nossas conversas, né? A gente ouve falar da filosofia de trabalho daquele técnico de futebol, ou da filosofia de vida incrível de uma avó. E o que isso quer dizer? Nesses casos cotidianos, a palavra carrega aquele sentido de um saber de direção. É algo que orienta a vida ou o trabalho. É bem diferente daquelas habilidades puramente práticas ou técnicas, sabe? Tipo saber nadar ou andar de bicicleta. É um saber muito mais profundo que tenta dar algum sentido às nossas ações humanas. Agora, saindo desse uso mais comum e indo lá para a definição acadêmica estrita, a origem da palavra já entrega muita coisa. Ela vem do grego antigo, philos, que significa amigo ou amante, e sophia, que é a sabedoria. Ou seja, na sua raiz mais pura, a filosofia é literalmente esse amor ou amizade pelo saber. O foco aqui, e isso é absolutamente crucial, não é você ter a sabedoria absoluta nas mãos e saber de tudo, mas sim ser um eterno investigador, um eterno apaixonado pela busca do conhecimento. E aqui a gente esbarra numa ironia que é, no mínimo, fascinante. Olha só, se você perguntar o que é a física para 10 físicos diferentes, as respostas vão ser muito, mas muito parecidas. O mesmo vale para a química, para a biologia, mas tenta fazer essa exata mesma pergunta para 10 filósofos. O resultado? Um verdadeiro abismo intelectual. Alguns vão ficar em completo silêncio, outras vão dar respostas tão incrivelmente divergentes que a gente precisaria chamar um 11º filósofo só para tentar entender a confusão. Mas por que será que há tanta dificuldade em definir de forma exata a própria área de estudo? Bom, a resposta para esse aparente impasse está na própria natureza da coisa toda. Perguntar o que é a física não é um problema de física. Mas perguntar o que é a filosofia, adivinha, já é, em si, uma autêntica questão filosófica. Para conseguir definir o conceito, a gente é obrigado a entrar na especulação e colocar o cérebro para funcionar. E a tentativa de dar uma resposta nunca, jamais, esgota o assunto de forma definitiva. Pelo contrário, ela só abre portas para mais perguntas e novas abordagens. É um ciclo contínuo onde o simples ato de questionar já é a matéria-prima do trabalho. Para tentar organizar um pouco dessa imensa complexidade, a gente pode olhar para a metafísica de Aristóteles. Ele estabelece uma espécie de checklist bem rigoroso para esse saber filosófico, a tal da sofia. Primeiro, é um saber universal. Ele tenta entender o todo de forma conectada e não só um pedacinho isolado da realidade. Segundo, é um saber totalmente livre. Ele não existe para resolver um problema prático imediato ou para ser puramente utilitário no dia a dia. E terceiro, é um saber pelas causas, o que exige demais da nossa lógica e da nossa razão. Ou seja, na sua essência mais profunda, é um saber fundamentalmente crítico. Mas vem cá, de onde surge esse ímpeto incontrolável de buscar um saber tão crítico assim? Platão, lá na sua obra Tiêtato, vai direto na raiz psicológica de todo o pensamento crítico. Ele fala do tauma, um conceito grego que a gente pode traduzir como espanto, admiração ou perplexidade. Para Platão, o simples e puro sentimento de se espantar diante das coisas do mundo é a verdadeira e única origem da filosofia. A nossa jornada no pensamento crítico começa no exato segundo em que o óbvio deixa de ser aceito como óbvio e passa a ser um gigantesco motivo de fascínio. E Aristóteles concorda 100% com o mestre dele nessa visão. Ele reforça que foi justamente por essa admiração, por esse mesmo espanto genuíno, que a nossa jornada intelectual humana começou. No início, o pessoal se espantava com dificuldades mais simples, mas não demorou nada para o pensamento escalar para questionamentos gigantescos. Os fenômenos do Sol, da Lua, o movimento das estrelas e o próprio mistério de como o universo surgiu. A filosofia nasce exatamente nesse momento histórico e psicológico em que a humanidade se recusa a aceitar o mundo passivamente e bate o pé exigindo explicações. E esse questionamento implacável gerou um contraste que mudou as regras do jogo para sempre. Pensa nas sociedades mais antigas. Elas usavam as explicações míticas para acalmar aquele espanto inicial com o universo. O mito carrega o peso do sagrado, né? Se a explicação tem origem divina, o assunto está encerrado e não se discute.
Mas aí entram os gregos com a filosofia, e eles trazem uma ruptura muito agressiva e inovadora. A explicação filosófica é puramente humana. Como ela não tem um selo divino por trás, ela não pode ser imposta a ninguém sem uma prova estruturada. Enquanto o mito simplesmente fecha a porta da curiosidade com respostas prontas, a filosofia chuta essa porta e convida todo mundo para um debate rigoroso. E adivinha que essa dinâmica e essa exigência por provas causou? Uma verdadeira reação em cadeia monumental. O questionamento filosófico acelerou de um jeito absurdo, impulsionando um desenvolvimento intelectual meteórico na Grécia Antiga. A grande sacada é que a explicação de um pensador quase nunca trazia uma prova absoluta e final. Então, isso inevitavelmente convidava outras pessoas a apresentarem novas respostas para aquele mesmo problema. Resolver uma pergunta diminuía o espanto imediato, claro, mas o esforço para resolvê-la criava instantaneamente dezenas de outras perguntas, gerando uma espiral infinita de conhecimento. Diante de todo esse questionamento que parece não ter fim, sempre surge aquela provocação histórica famosa, muitas vezes dita em tom de piada. Sabe aquela afirmação de que a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece exatamente igual? No nível mais superficial, até dá para entender de onde vem a brincadeira. Se a filosofia é um saber livre, focado nas causas e não em criar soluções rápidas ou ferramentas para a sobrevivência diária, ela pode mesmo parecer inútil para muita gente. Mas será que o mundo realmente permanece o mesmo? A resposta definitiva para derrubar essa provocação está cravada na nossa própria história. É só observar a trajetória das sociedades ocidentais para notar um dinamismo impressionante, uma evolução que não para. Todas as grandes teorias que revolucionaram a humanidade, seja formulando as bases da biologia, desvendando a psicologia humana, estruturando os nossos sistemas políticos ou mapeando a economia, todas elas nasceram e foram alimentadas pelo pensamento crítico. Elas vieram da semente da filosofia. A capacidade inabalável de questionar o que está estabelecido é o verdadeiro motor de todos os avanços. Aquele pensamento que parecia só uma curiosidade desinteressada é, na realidade, a base das transformações mais tangíveis do nosso mundo. O que nos reconecta a uma das belezas mais sutis dessa área de estudo, a postura de genuína modéstia intelectual. Um verdadeiro filósofo jamais se apresenta como um sábio arrogante, dono da verdade definitiva. Ele é um investigador, um amante da sabedoria. A função principal desse perfil não é entregar dogmas mastigados, mas sim dar uma sacudida colossal no óbvio. Sabe aquele conforto anestesiante das nossas certezas diárias? É a mente filosófica que ousa levantar aquelas perguntas inusitadas só para lembrar a gente de que nada é simples e que o mundo ainda é um lugar de espanto. É essa postura modesta, mas super firme, que não deixa nossa mente estagnar. Então, frente a tudo isso, a melhor resposta para aquela velha provocação é virar a lógica de cabeça para baixo. A filosofia é exatamente a ciência com a qual não é possível ao mundo permanecer o mesmo. Numa comunidade onde todas as normas são aceitas sem discussão, a tendência natural e inevitável é a mais pura estagnação. É justamente a força estruturada da crítica filosófica, esse questionamento que se recusa teimosamente a parar, que impede o conformismo e garante a transformação de uma sociedade. A mudança só acontece quando a gente tem a coragem de olhar para o óbvio e perguntar por que as coisas são assim. O que deixa a gente com uma última reflexão. Qual foi a última vez que o mundo ao seu redor te causou um verdadeiro e genuíno espanto? Até a próxima exploração.